Oi gente, tudo bem? Hoje o nosso Inspira convida. Nós estamos alegres por ser sexta-feira, porém tristes porque hoje é dia 11 de setembro e é uma data não legal, né? E para falar um pouco mais sobre essa data, e quem não sabe, para você, bom, eu acho que todo mundo sabe, mas para você que não sabe, o professor Gilberto vai explicar melhor pra gente os acontecimentos de 11 de setembro, pra gente entender melhor por que essa data não é legal. E por que o nosso sextou é feliz porque é um sextou, mas triste porque é justo nessa data. Então, professor Gilberto, o Inspira está nas suas mãos agora. E aí galera, beleza? Tudo nosso? E aí, Grazi? Massa! Fera! Aqui é o professor Gilberto Maia! Cearazinho! Senta que lá vem a história. Beleza, galera? Grazi, você queria saber sobre um pouco mais sobre o 11 de setembro de 2001, correto? Um evento que ocorreria nos Estados Unidos da América em um período tanto quanto conturbado, minha querida. Bomba, guerra, porrada, bomba, tiro pra tudo que é lado. Bom, o 11 de setembro ele está vinculado àqueles eventos relacionados ao Oriente Médio. O que ocorria no Oriente Médio, bum, resultava no restante do mundo. O que isso quer dizer? Quais seriam os fatos relacionados a esse evento que mataria centenas de pessoas? Foi uma grande tragédia naquele ano, né, que ficou marcado pelo resto da história. Mas toda a ação provoca uma reação, tô correto? Professor de física? Não sou, mas eu acho que é isso mesmo, né? Resultado de tudo isso, fatos relacionados ao World Trade Center. O que está por trás de tudo isso na versão oficial? Terrorismo, um evento clássico no início do século XX, com esses moldes, com essa formatação de um planejamento e arquitetura de um grandíssimo plano que teria como evento principal causar esse impacto. O terror não é uma forma nova de se utilizar ferramentas para atingir o inimigo. Isso vem de muito tempo atrás. O certo é que esse terrorismo do século XXI, ele se inicia com esses homens-bombas, muitas vezes os chamados lobos solitários. Em outros casos, existe um planejamento, uma arquitetura por trás de todo esse evento. Nós sabemos que o ataque às Torres Gêmeas não foi um único ataque, foram vários, né? Foram 2 aviões que conseguiram atingir os seus objetivos, um outro que atingiu o Pentágono, que é a sede da inteligência, sede do pensamento bélico, militar norte-americano, e o 4º avião tinha também o endereço certo, Casa Branca. Mas inclusive existe um documentário, filme que conta a historinha de como os passageiros desse avião conseguiram dominar alguns dos terroristas presentes na cabine, mas não tiveram tempo de salvar a aeronave e optaram por derrubá-la em um campo aberto. Essa história está relacionada a um dos vários documentários vinculados a esse dia infeliz e terrível. Mas, meus queridos, terrorismo é o primeiro tópico. Al-Qaeda, um grupo terrorista armado criado no Oriente Médio, especificamente na Arábia Saudita, mas teve a sua ação vinculada principalmente no Afeganistão. O Afeganistão é um país, né, no Oriente Médio, próximo a várias áreas de conflito. É um país que tem um histórico de dominação territorial desde Alexandre o Grande, passando por vários outros povos, passando por vários outros conquistadores. Gengis Khan, um exemplo clássico. Mas o Afeganistão, durante o século XX, durante a Guerra Fria, será dominado pela União Soviética. Muitos dos mujahidins, os guerreiros de Deus,
foram treinados pela CIA, Serviço Secreto Norte-Americano, para lutar como guerrilha armada contra a presença soviética no Afeganistão. E aí é que nasce um jovem, vai aparecer aqui, o Fernando vai botar esse jovem, Osama Bin Laden, né? Filho de uma família rica na Arábia Saudita, um dos filhos mais promissores para assumir a riqueza e todo o conglomerado de empresas de construção civil da família Laden e de exploração petrolífera, só que o mesmo vai caminhar num caminho contrário. Ele vai para o lado das forças armadas terroristas contra os soviéticos no Afeganistão. E ele estará presente dentre esses guerreiros que combaterão o comunismo, a presença da União Soviética no Afeganistão. E é o mesmo Osama Bin Laden que vai fundar a Al-Qaeda, que mais tarde se voltará contra os Estados Unidos e principalmente contra tudo que ocorria no Oriente Médio, contra esse pensamento religioso, desse pensamento político que era a Al-Qaeda, respectivamente relacionada aos eventos que ocorriam no Oriente Médio. O Osama Bin Laden é uma figura típica, né? Ele vem de uma família extremamente rica, né? Com posses, e ele vai ter essa vida voltada a lutar contra a presença soviética, mas depois contra a presença imperialista norte-americana naquele território. Professor, e as causas, professor Gilberto, e as causas dessa revolta toda do Osama, da própria Al-Qaeda e a arquitetura de todo esse plano terrorista? Presença americana na Arábia Saudita. A Arábia Saudita, como todos vocês sabem, ela produz e extrai muito petróleo. São um dos países que mais extraem petróleo no mundo. E tem uma forte parceria com os norte-americanos. Os sheiks árabes formalizaram uma parceria com os norte-americanos. Inclusive existe uma base militar norte-americana no Oriente Médio, especificamente na Arábia Saudita. Outro elemento que vai causar uma repercussão negativa no Oriente Médio entre os grupos mais fundamentalistas é o apoio dos Estados Unidos a Israel, desde a formação de Israel. Durante e depois das guerras mundiais, isso promoverá um certo rachadura entre judeus, que ali vão se fixar na região da Palestina, e os povos árabes também na região. Foi uma ruptura muito violenta a criação do Estado de Israel. Então essa história ela é de muito tempo atrás. É por isso que isso também irá fomentar a criação de grupos armados, grupos que irão ganhar esse nome de grupos terroristas. E por último, as sanções contra o Iraque. Nós vamos saber que no final do século XX para o início do século XXI, nós teremos a Guerra do Iraque I e Guerra do Iraque II. O Iraque, na figura do Saddam Hussein, que era antes aliado norte-americano, ele vai invadir o Kuwait, um país vizinho ao Iraque, que tem um posicionamento estratégico. Resultado de tudo isso, gente, tropas americanas, uma coalizão de várias tropas ligadas à OTAN, irão invadir o Iraque para libertar o Kuwait. É a partir daí que o Iraque e a figura do Saddam Hussein se tornarão personas não gratas pelo governo norte-americano naquele exato momento. Beleza, gente? Então, nós vamos ter esses três elementos vinculados a essas causas oficiais, a esses fatos oficiais. Mas eu vou deixar uma dica para vocês, rapidinha. Dica de documentário, Fahrenheit 9/11, 11 de setembro. Ou seja, o Mike Moore, que é o autor desse documentário, é um cara que é extremamente criticado nos Estados Unidos. Inclusive, alguns segmentos de extrema-direita dizem que ele é comunista. Comunista. Não é. Resultado de tudo isso, esse documentário ele mostra o lado obscuro de todo o evento 11 de setembro. O que está por trás do 11 de setembro.
Eu recomendo a todos vocês assistirem esse documentário. É muito bacana, é muito especial, fala sobre a corrida presidencialista na época, fala sobre a família, a relação da família Laden com a família Bush, né? Da família Bush. Então, não vou estragar, não vou dar, como é que chama, de spoiler, né? Essa palavra é nova pra mim que tô velho. Então, meus queridos, um forte abraço pra vocês e fui!